Estamos gravando esse vídeo 100% no improviso, porque vocês sabem que o Brasil está passando por uma situação complicada e ela acabou de se agravar e você precisa agora entender o que está acontecendo, então é um vídeo sem edição, cara a cara, olho no olho, falando tudo aqui de mais importante pra vocês. Exato, então acabou de sair a notícia, nós fomos surpreendidos dessa vez, então tá aí que o Banco Central eleva a taxa Selic para 15% ao ano. É o maior patamar desde 2006. Se a gente abre aqui para ver o histórico, mesmo lá no pico da crise do governo Dilma, nós estávamos com uma Selic em 14,25. Agora estamos em uma Selic redondinha, e uma Selic em 15% ao ano. E normalmente, quando tem essa alteração da taxa Selic, quando vai ter reunião do Comitê do Banco Central, do Copom, os canais de investimentos já vão lá e fazem o vídeo adiantado, porque normalmente a expectativa que as pessoas e o mercado têm acabam se concretizando. Então a expectativa da última reunião que nós da última não teve mudança, né? Da que teve a subida aí para 14,75. Já era esperado, todo mundo tá sabendo. Dessa vez, nessa reunião, havia uma divergência. Então, nós tínhamos os investidores esperando sim que teríamos um aumento na taxa Selic, porém o Boletim Focus esperava manutenção. Mas o que veio, o que foi decidido, foi agora nesse momento a subida da taxa de juros. E o que acontece, né? Indo do básico ao mais avançado, porque o camarada ouve isso aqui e a primeira coisa que vem na cabeça é o seguinte: não, que a partir de agora o meu investimento de renda fixa, aquele pós-fixado, minha caixinha do Nubank, meu cofrinho do Mercado Pago, meu cofrinho do PicPay, meu porquinho do Inter, tá rendendo mais gostoso. E realmente, a partir de agora, com uma Selic em 15% ao ano, o investimento de renda fixa pós-fixado que você já possui passa a render mais. Porém, a taxa de juros é um mecanismo que vai muito além somente do seu investimentozinho. Então, o que acontece? A Selic acaba direcionando para onde vai a economia. Então, se nós temos uma Selic mais alta, começando pela pessoa física mesmo, pelo camarada que tem um dinheirinho na conta. Exato, que isso é muito perigoso pro Brasil. Então o cara que tem um dinheiro na conta tem uma reserva, tem uma poupança, ele tava juntando essa grana pra trocar de carro. Então ele tinha um HB20 mais usado aí, HB20 2014, ele queria pegar o HB20 novo, mas ele observa que o dinheiro que ele deixa paradinho lá na caixinha do Nubank dele tá rendendo 15% ao ano, rendendo sem risco praticamente. E ele para pensar, pensa duas vezes e não compra, não troca de carro. Enquanto isso, o cidadão que ele queria pegar o carro, mas ele quer pegar financiado. Ele quer fazer aquela famosa parcelinha, seja de carro, seja de casa, seja de qualquer coisa. Até mesmo para um celular que seja. Exato, vai comprar um celular na parcelinha, vai fazer um empréstimozinho para ir viajar. Ele observa que a taxa de juros tá mais elevada, que os juros do... na real ele nem observa que a taxa de juros, ele não tá nem sabendo de nada. Exato. Ele chega lá na boca como é que chama? Da concessionária do carro, da Multimarcas, conversa com o vendedor. Aí o vendedor fala: não, vamos simular aqui o seu financiamento, vamos ver aqui na BV Financeira. Aí ele vê que a parcelinha tá cara, que ele achava que ia caber no bolso, mas o juro tá elevadíssimo, então o cara vai financiar um carro hoje, vai pagar 30% ao ano que seja, a parcelinha não coube no bolso, ele não troca de carro. Você pega empresas, a pessoa jurídica, então o empresário que tem dinheiro no caixa, que ele quer estar capitalizado, ele pensa o seguinte: não, que eu vou abrir uma filial, que eu vou abrir outra loja, que eu vou expandir o time, que eu vou fazer novos projetos, que eu vou utilizar esse caixa aqui na minha empresa, sendo que somente deixar aqui no CDB, tô até gaguejando aqui no CDB, tá rendendo quase 15% ao ano, eu não vou expandir porcaria nenhuma, eu não vou fazer filial pra ter dor de cabeça, pra sofrer processo trabalhista, tem o risco de não dar certo, eu vou deixar meu dinheiro paradinho ali rendendo quase 15% ao ano, tá tudo certo. Sendo que tem várias empresas, tanto na bolsa, empresas que não são listadas, menores, que não conseguem ter esse retorno do capital de 15% ao ano. Várias das empresas têm um retorno menor, ou seja, ao invés de você tomar risco, contratar funcionário, você expandir, você ter dor de cabeça, para ter um retorno menor do que a renda fixa, o pessoal deixa na renda fixa, não empreende, não gera novos empregos, a economia começa a desacelerar. Da mesma forma, se nós pegamos o outro empresário,
Porém, ele não tem caixa. Ele teria que pegar a dívida para conseguir expandir, para conseguir fazer as coisas dele. A partir do momento que nós temos uma taxa de juros mais elevada, consequentemente, o custo para ele pegar esse dinheiro emprestado é maior. Logo, se antes ele poderia pegar um empréstimo para conseguir crescer a empresa dele, ele não pega mais esse empréstimo. Consequentemente, foi o que o Renan falou, nós temos um desaceleramento na economia, tanto do consumidor que não vai consumir, o que atrapalha a empresa, quanto da empresa também que não expande. Tanto que nós temos dados alarmantes aqui no Brasil. Então nós temos endividamento sobe a 70,2% das 78, né? 78, exato. 78,2% das famílias em maio de CNC, exato. Então o que acontece? As famílias aqui no Brasil estão extremamente endividadas. Elas não conseguem comprar mais nada. E não é somente dívida. Então, por exemplo, quem tem um financiamento imobiliário tem uma dívida. Tem uma dívida, mas é uma dívida controlada. Muitas vezes uma dívida planejada. Ou até então você financiou um carro, mas a parcelinha tá tranquila de acordo com o seu salário. Tá pagando em dia, esse é o principal. Você tá pagando em dia, você tá tranquilo. Mas não é somente um endividamento muito alto das famílias. E também recorde de inadimplência, ou seja, famílias que estão endividadas e não estão conseguindo pagar essa dívida, não estão conseguindo pagar o empréstimo que pegaram. Exato, então tá aí, ó, inadimplência no Brasil atinge recorde com 70,29 milhões de devedores. Então aqui no Brasil nós temos por volta de 210 milhões de habitantes. Praticamente um terço da população tá inadimplente, não tá somente endividada. Sendo que se for pegar a população adulta, né, que temos aí crianças no Brasil que não conseguem pegar crédito, vocês podem ver que é 43,36% dos adultos estavam negativados, um crescimento de 4,59% em relação a 2024. E o que acaba acontecendo com a economia do Brasil, com as empresas, se as pessoas não estão consumindo e as pessoas não estão conseguindo pagar as suas dívidas? Que as empresas vão faturar menos, consequentemente, com as empresas faturando menos, vendendo menos, elas precisam demitir, precisam cortar funcionários. Essas pessoas que estão desempregadas vão passar a consumir menos, porque depois que você perde o emprego, tudo aquilo que não é essencial, a comida, a energia, a água, o aluguel, essa pessoa não vai ter cineminha pra quem tá desempregado, não vai ter passeiozinho no parque, não vai ter comprinha nova, não vai trocar de celular, não vai trocar de televisão. Consequentemente, as empresas vão passar a vender ainda menos, vão precisar demitir mais, e isso pode virar uma grande crise aqui no Brasil. Exato, tanto que até as próprias empresas estão frágeis. Então tá aí, inadimplência e recorde de recuperações judiciais expõem a fragilidade das empresas. Então não é somente a pessoa física que não está conseguindo arcar com seus compromissos. As empresas também não estão conseguindo, muitas delas pedindo recuperação judicial. E nessa hora, o camarada que está assistindo aqui o vídeo, porém não entende tanto de economia, pensa o seguinte: não, mas se está uma situação tão ruim, se o juro alto machuca tanto a economia, por que o Banco Central simplesmente não vai lá e começa a baixar a taxa de juros? E aí que vem outro problema. O Banco Central não pode vir baixando a taxa de juros por conta do fiscal aqui no Brasil. Então, ano passado nós tivemos recorde, porém não foi um recorde positivo. Mas a notícia tenta dar a entender que foi bom. Então tá aí. Efeito Lula. Arrecadação federal bate recorde em 2024. Parece que tá aquele efeito positivo, né? Parece que tá gostoso, que tá bacana. 2,6 trilhões. Então, quer dizer que ano passado cobraram muito imposto da população, porque a arrecadação, porque quando o governo vai lá e cobra cada vez mais imposto, não é riqueza sendo gerada, é riqueza sendo extraída, porque o Estado não é capaz de gerar nada. E o que acontece, mesmo com tudo isso, mesmo arrecadando cada vez mais, e tem aqui, ó, nós podemos ver que as nossas contas públicas tiveram um déficit de 47,6 bilhões. Mesmo conseguindo arrecadar tudo isso, mesmo cobrando cada vez mais impostos, nós saímos com as contas arrombadas. Nós saímos com as contas no negativo. E quando nós temos contas públicas no negativo, essa dívida é sua também. Exatamente. Isso aí vai afetar a sua vida também. E ainda piora. Então, por que está acontecendo isso? Por que o governo mesmo, cobrando tanto imposto, saiu no negativo?
Porque ele tá gastando muito. E aí que vem o problema. Ele tá gastando muito, qual que seria o ideal? Então você pega uma família que tá gastando muito, porém tá ganhando muito. Vai lá, corta gasto. Corta, Se você corta os gastos, consequentemente, o que acontece? Você sobra mais dinheiro, você consegue ajustar as contas, você consegue ajustar o fiscal. Mas eles não querem parar de gastar, querem gastar cada vez mais. E para poder gastar cada vez mais, o que eles vêm feito? Botando mais imposto aí no rabo da população. Tanto que, tem até a notícia, Lula criou ou elevou impostos 24 vezes. Então, desde 2023, quando ele assumiu, 24 vezes ele colocou um imposto novo ou ele aumentou um imposto que já existe. Tanto que saiu o vídeo lá no canal principal mostrando que eles querem subir, tá aí com uma medida provisória, para subir o imposto dos investimentos dos investidores. E além disso, nós temos outra situação que é crítica. Então, com relação ao PIB, o Brasil tá lá em cima na tabela. Nós podemos ver aqui, ó, déficit nominal em 2025 em relação ao PIB. Só para simplificar aqui, que aqui eu gosto de deixar tudo simples. O que é o PIB? Produto Interno Bruto. É quanto o país é capaz de produzir. O que é esse déficit nominal? Que você deve ouvir aí no jornal e em outros canais. Ah, aqui tem o déficit nominal e que nós temos o déficit primário. Déficit é quando está deficitário. É quando está faltando. Então, se o Renan recebe 5 mil por mês, ele gasta 7 mil, ou seja, ele ficou no déficit. Ficou faltando. Da mesma forma, é o que acontece hoje no Brasil. Ele vai lá, arrecada X, ele gasta mais do que ele arrecada. Porém, nós temos dívida também. Não é somente a conta do ano, a conta do mês. É a conta do ano, é a conta do mês, mais a dívida que você já possui. E toda dívida tem o quê? Tem juros. Então pensa no Renan. Como é que você ganha 5? 5 e gasto 7. Você gasta 7. Tô 2 mil no negativo. Só que ao mesmo tempo, somente para pagar os juros da dívida que você tem... Que eu já tô devendo, exato. Que eu já tô devendo. Que você já tá devendo. E não é para você ir pagando a dívida para você amortizar, não. É para pagar somente o juro da dívida. Para pagar somente o juro da dívida, o Renan tem que gastar mais 3 mil. Então o que acontece? O déficit primário que ele possui é 2 mil reais. Porém o déficit nominal, que é somando o prejuízo antes da dívida e o prejuízo após a dívida, como ele tem mais 3 mil de juros, o déficit nominal que ele possui já sobe para 5. Então, esse gráfico aqui mostra que o Brasil, com relação ao déficit nominal, somando o juro, que é aquilo, o juro da dívida, nós estamos aqui, ó, em segundo lugar, perdendo somente para a Bolívia. E aí que vem um ponto de atenção. Se nós temos uma Selic hoje a 15%, consequentemente, o juro somente para rolar a dívida, para conseguir postergar a dívida que o Brasil já possui, fica maior. Porque aquilo, se eu não me engano, não peguei o dado aqui, mas 50% da dívida do Brasil está atrelado à taxa de juros. A taxa de juros. Selic. A Selic, então, se a Selic sobe, o juro da dívida para o país pagar fica maior ainda. Então a situação fica complicada e é cada vez mais difícil, o Brasil vem se colocando em uma situação cada vez pior. Exatamente. Além disso, o que acontece? O que o Brasil precisaria fazer? Igual, por exemplo, eu. No caso que o Matheus colocou de exemplo. Se eu tô gastando mais do que eu ganho, eu tenho que cortar gasto. Porém, vem aquele ponto que o governo atual, ele quer se reeleger. E nós teremos eleições em 2026. E é aquilo, normalmente, o ano pré-eleição é o ano que o Estado libera a torneirinha, começa a gastar mais, começa a distribuir mais auxílio, começa a dar luz de graça, começa a fazer aquela baguncinha para reeleição. Então, aqui no Brasil a situação já está complicada, tanto que nós temos 12 estados que tem mais pessoas recebedoras de Bolsa Família do que de carteira assinada. E é aquilo, o cara que está recebendo Bolsa Família é o cara que está pegando somente o dinheiro do Estado para sobreviver, ele não está gerando riqueza nenhuma. Não é nem do Estado, né? É do pagador de imposto. É o nosso dinheiro, é o meu dinheiro, é o teu dinheiro, é o dinheiro de todo mundo que tá pagando imposto. Exato, então tem mais pessoas em 12 estados recebendo do que produzindo. E deveria ser o contrário. Então a situação no Brasil tá ruim, porém pode ter certeza que poderia estar ainda pior. Porque aquilo, o juro serve também para controlar a inflação. Então, se eles estão gastando mais do que arrecadam, tá essa bagunça fiscal toda, se eles vão lá e baixam o juro na canetada, consequentemente, vai ter mais dinheiro saindo do Brasil, o dólar dispara, a inflação fica mais alta, o preço de tudo sobe. Então, é ruim, é prejudicial ter um juro alto, porém, poderia ser ainda pior se nós tivéssemos uma economia
desse jeito que tá agora, nessa bagunça fiscal, e ao mesmo tempo baixando o juro na canetada. Então, obviamente, o que deveria ser feito é passar a cortar gasto, porque se corta gasto, você para de ter déficit, você passa a ter superávit, o que consequentemente faz com que você, em algum momento, consiga baixar o juro, o que vem aliviando a economia, porém não é o que está acontecendo. E outro ponto que me surpreende, que mesmo com toda essa bagunça que está acontecendo aqui no Brasil, com toda essa palhaçada, nós temos um dólar a 5, vou até atualizar aqui, ó, 5,49, sendo que ano passado, no final do ano, nós tivemos um dólar acima de R$6, até mesmo acima de 6,30. Mas é aquilo, não leva em conta somente o Brasil, então os Estados Unidos também estão passando por dificuldade, o DXY, que é o dólar comparado a uma cesta de moedas, está caindo. Então, tem a parte externa, Sim. porém se depender somente da parte interna, pode ter certeza que o dólar já está acima de R$6 de novo. Com certeza. Que comparado, na minha visão, o final do ano passado com agora, a situação do Brasil tá ainda pior. Não melhorou, porque o juro só subiu. Você vê que o Estado, ao invés de cortar gasto, ele somente está buscando mais arrecadação, colocar mais imposto no rabo do povo, mas uma hora tem a curva de Laffer. O que acaba acontecendo? Jogou tanto imposto lá pra cima que o pessoal para de se incentivar a continuar produzindo, a continuar fazendo coisas aqui no Brasil, e a arrecadação diminui, e eu vejo que já está nesse limite. Então, o Estado quer colocar mais imposto, mas uma hora a população não aguenta mais pagar. Exato. E vou deixar até aqui pra vocês, aqui eu falei do dólar, pra você que quer investir fora do Brasil, nós temos a corretora que nós investimos, então tá aqui a Quantifury, vou deixar o link na descrição, aqui nesse botão você cria sua conta, aqui você tem um tutorial de como investir, uma aula prática, mas é isso aí, situação complicada aí no Brasil, comenta você o que você tá achando dessa situação toda, o que você tá achando desse juro num patamar de 15% ao ano, e ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.